Presidente, quero começar por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a Sra. Vice-Presidente da Câmara dos Solicitadores, os Srs. Solicitadores, membros dos restantes órgãos da Câmara, e agradecer a exposição que aqui nos fizeram e o parecer escrito que nos disponibilizaram. Os Srs. Deputados que me antecederam já colocaram uma boa parte das questões que eu pretendia colocar. Vou pegar nesta última questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto para lhe dar outra roupagem. Para perguntar, precisamente relacionado com esta questão, acerca desta questão da extinção da instância por falta de pagamento de honorários ao agente de execução, se entendiam razoável uma solução que, afastando desta hipótese, remetesse a discussão desta questão para uma ação de honorários, como acontece com os advogados, por exemplo. Ou seja, não determinando a extinção da instância, que esta questão fosse dirimida noutra sede. Portanto, se entendiam esta como uma solução razoável para este problema, para obviar, digamos assim, à impossibilidade do decurso da instância e de satisfação do direito de crédito que existe, sem que isso signifique também deixar, obviamente, o agente de execução sem meio de obter os honorários que lhe são devidos. Queria ainda colocar outras duas questões. Uma primeira que tem que ver com um outro aspecto que já aqui foi abordado, que tem que ver com a eliminação dos problemas particulares do elenco dos títulos executivos, com o que isso significa de aumento das ações declarativas, ou mesmo com o incremento do processo de injunção. Porque, obviamente, quem for detentor de um documento particular lançará a mão do requerimento de injunção, com tudo o que isso significa de diferença de regime, por exemplo, em matéria de oposição ao requerimento e até posteriormente relativamente à oposição à execução a partir do requerimento de injunção que foi aposta à fórmula executória. E a questão que vos queria colocar é de saber se, na vossa perspectiva, se isso significa, de facto, uma alteração imposta pela necessidade de salvaguardar a tutela de direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente aqueles que são referidos na proposta de lei do Governo, no preâmbulo, que justifica estas medidas, nomeadamente com a necessidade de obviar a execuções diz-se injustas, não sei se este será bem o conceito mais adequado, mas a execuções que não tenham, de facto, que não esteja afirmada, de facto, a garantia de que aquele direito que se reclama efetivamente existe. Ou se, por outro lado, isto pode significar, na prática, a inviabilização do exercício de muitos direitos de crédito por força da maior complexificação da sua exigência judicial, ou seja, exigindo-se o recurso ao processo de injunção, quando hoje o documento particular como tal pode ser reconhecido como título executivo e, portanto, pode motivar uma execução, se isso não significará, afinal de contas, por via da complexificação do processo, estatisticamente, se calhar, uma limpeza do registro, uma diminuição, provavelmente, das pendências, mas por via do não exercício de direitos e não por via da maior eficácia do sistema. Era a questão que queria colocar relativamente a esta matéria. Uma outra questão tem que ver com a página 2 do parecer que nos deixam e sobretudo, com esta. Eu julgo que o Sr. Deputado Vital Meixa era esta questão que se referia relativamente à citação e à consideração da complexificação do processo por via da citação. No parecer deixam-nos este reparo relativamente à criação das espécies de processos, tanto ordinário e sumário, e à criação de subespécies, nomeadamente 3 subespécies dentro da forma sumária, por via das diferentes modalidades de citação que estão previstas na proposta de lei, exigindo-se a citação prévia ou não, em função de diferentes circunstâncias. O argumento que utilizam, sobretudo neste parágrafo final, é da criação de um conjunto de métricas na tramitação dos processos que permitam um maior nível de intervenção das entidades de fiscalização e de análise estatística.
eu presumo que não tenham sido estes apenas os critérios que utilizaram na apreciação que fizeram desta situação. Ou seja, julgo eu que a previsão da necessidade de citação prévia a alguns destas circunstâncias destina-se a salvaguardar outro tipo de interesses, nomeadamente a possibilidade de exercício de direitos por parte do executado, e eu gostava de perceber qual é a consideração que vos merece esta ponderação de interesses, que são interesses necessariamente contraditórios, mas qual é a ponderação que vos merece esta exigência da citação em função dos interesses que a mesma visa atingir, pelo menos na justificação que o Governo apresenta para a sua previsão. Uma última questão que nos foi colocada em audições anteriores tem que ver com uma situação concreta que decorre da circunstância da proposta de lei prever um conjunto mais alargado de situações que motivam a extinção da instância da ação executiva, nomeadamente naquelas circunstâncias em que há uma penhora. Porque, determinando-se a extinção da instância, obviamente, terá que extinguir-se também a penhora correspondente. Prevendo-se a possibilidade da renovação da instância, como é que se ressuscita, foi este o termo que foi utilizado, por isso eu utilizo por economia de discurso, como é que se ressuscita essa mesma penhora no âmbito da renovação da instância que entretanto se verifica. Gostava que este foi um problema que nos foi colocado por um grupo de senhores juízes de direito que alertaram para as dificuldades que podem daqui resultar nesta matéria. A sugestão que nos deram foi a da eventual consideração de um penhor sem desapossamento, portanto, uma figura que correspondesse a um penhor sem desapossamento para obviar às dificuldades que podem surgir com esta previsão que existe na proposta de lei. Gostava de saber se tem alguma sugestão a fazer relativamente a estas matérias ou não, porque no parecer já percebi que esta matéria não consta e, portanto, julgo que valia a pena ainda assim se puderem dar algum contributo relativamente a esta questão que o pudessem dar na audição.